Olá, estamos aqui mais um mês com uma palavra que abençoe o teu tempo, a tua estação. Ontem eu compartilhei com um grupo de pessoas uma palavra que o Senhor me deu e hoje eu vou passar aqui para todos aqueles que creio que o Senhor quer que tenham encontro com essa verdade. E eu falei sobre a colheita, que eu creio que esse mês, esse tempo está iniciando um tempo de colheita. E sempre a colheita tem a ver com sementes, né? Então, sementes, precisamos semear para colher, mas muitos já semearam também e outros colhem. Geralmente, o semear, ele também exige um tempo de crescimento para que possamos fazer essa colheita. Isso em qualquer área das vidas das pessoas ou na plantação em si. Nós sabemos que tem algumas coisas que elas nascem, crescem sem nenhum preparo, né? Caiu perto da terra, alguém consegue até colher depois, mas isso são raras exceções ou não é tão corriqueiro como uma plantação que há um preparo, né? Que exige esse preparo da terra, do clima, a época, a questão cultural. No solo é preciso remover as ervas daninhas, corrigir a acidez, adicionar nutrientes e até adubos. E assim também é no nosso coração. Muitas vezes a gente, para receber essa colheita, o nosso coração tem que estar aplanado, tem que estar bem limpinho, preparado para a semente, para que ela dê o fruto necessário. A semente também, ela tem qualidades, né? Ela pode ter um bom ou mau potencial de acordo com ela ou o solo. Muitas das sementes precisam também de um processo de mecanização, uma distribuição correta para que possa dar o fruto, a plantação em si. E precisamos observar o momento ideal também para colher. Tudo que a gente tentar colher antes do tempo pode não ser tão bom assim, e inclusive na nossa vida espiritual, na nossa vida natural. É preciso colher quando se estiver maduro. E eu creio que a gente está chegando nesse tempo de uma colheita, onde o fruto virá com maturidade. E em 2 Coríntios 9:6 diz assim: o que semeia pouco, pouco ceifará, e o que semeia em abundância ceifará. Que nós estamos falando de bênçãos que Deus quer derramar sobre as nossas vidas de uma maneira incrível. E isso depende também de quanto a gente já semeou ou está semeando. E isso é incrível como é real e verdadeiro. Outra forma de nós colhermos bênçãos é o que diz em 1 Pedro 3:9, que diz assim: não tomando mal por mal ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isso fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Vocês já pensaram como é importante você também semear bondade, misericórdia, tudo em relação às pessoas? Você vai receber isso também. É um tipo de bênção mesmo, né? Porque o normal de uma pessoa seria rebater, talvez, né? Mas essa é a verdadeira forma de alcançar as bênçãos do Senhor. A palavra de Deus em Provérbios 10:22 diz que a bênção do Senhor é a que enriquece e não traz consigo dores. Nós podemos ver que tem pessoas que elas adquirem bens e tantas bênçãos, né, aos nossos olhos físicos, mas muitas vezes são por meio ilícito, são de formas errôneas, e isso não agrada a Deus. O final delas não vai ser muito bom, não vai ser muito legal se não houver um arrependimento, não. Agora, a bênção que vem de Deus, cuja fonte é Deus, ela também não traz as dores, as consequências, os problemas que envolvem esse tipo, né, de bênção, como estamos falando. Outro tipo de semente que dá muito fruto é a do legado. E o legado, eu vou ler aqui uma palavra que eu creio que tem uma conexão em João 12:24. Na verdade, vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer dá muito fruto. Eu creio que o legado vem dessa morte para o eu, morte para sua própria vontade, morte para o ego,
Porque tu vai abençoar outros, tu vai abençoar gerações. E essa é uma bênção incrível no reino espiritual, porque você está deixando para outros algo que ninguém pode arrancar, porque a tua própria vida expressa aquilo e traz muito fruto. Às vezes são muitas pessoas que vão colher essa tua semeadura. Em Provérbios 13, 22 diz assim: o homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. E eu percebo muito, eu já percebi em muitas famílias que esses princípios, essas formas de ensinar o que é correto, o que vem de Deus, sobre os mandamentos de Deus, as coisas de Deus, elas ficam impregnadas e trazem inclusive uma mudança para a sociedade, é algo muito positivo. E aqui também eu creio que tem uma palavra para esse tempo, que a riqueza do pecador vai ser dada ao justo. Tem muita coisa que Deus quer usar de bens para que muitas vidas cheguem ao conhecimento pleno de que só Jesus é o Senhor, de que só Ele pode salvar esse caos que a humanidade já está vivendo. E Ele é o único que nos promete a vida eterna. E esse é o melhor legado que você pode passar. Agora eu vou falar sobre o outro aspecto de uma semente, que é a colheita de almas, vidas. Em João 4, versículo 38 diz assim: eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes, outros trabalharam e vós entraste no seu trabalho. Acredito que tem sementes de gerações, de vós, bisavós, orações que chegaram diante do trono de Deus que ainda não foram respondidas. E que Deus vai usar talvez a minha vida, a sua vida, para alcançar estes que ainda não conhecem o poder do Evangelho. Essas boas novas que nenhuma religião pode trazer, a não ser realmente o verdadeiro Evangelho de Cristo, que liberta, que transforma, que muda. E eu convido hoje, esteja atento, porque esse é um mês que você deve aproveitar. Não deixe passar a oportunidade que você pode ser esse canal de Deus do jeito que você é. Em Mateus 9, versículos 37 e 38 diz assim: então o Senhor Jesus disse aos discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os obreiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande obreiros para a sua colheita. E talvez seja você que está me ouvindo aí. Eu tenho certeza, se você tem Jesus já na sua vida, o Senhor está despertando todos aqueles que sabem essa necessidade. Mais do que urgente, estamos no tempo do fim e muitas vidas precisam conhecer esse evangelho que muda, que salva, que transforma. Não perca as oportunidades dessa linda e grande colheita. E agora vamos a um ponto de ajustes também, e que é uma semente que ela produz um fruto bom ou ruim. Jesus foi muito forte ao dizer a algumas pessoas a seguinte palavra em Mateus 12, 34. Raça de víboras, como podeis vós dizer coisas boas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Aqui ele está se referindo a uma raça de víboras. Toda aquela pessoa comparada a uma cobra, ou seja, enganadora, que não fala a verdade, que mente, que não está de acordo com a vontade e os princípios de Deus. Pode até aparentar algo, mas não é da forma correta que deveria fazer, ou ofende, machuca demais as pessoas. O nosso coração, Deus conhece bem lá no fundo. E da mesma forma nós temos que cuidar das palavras. Em Provérbios 18, 21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá o seu fruto. Nós temos que cuidar muito o que sai da nossa boca, o jeito que fala. Está sendo algo que edifica, que abençoa ou não? Creio que todos nós podemos pedir para Deus nos sondar e nos ajudar para que sejam palavras de vida, mesmo diante de tudo o que está acontecendo, todas as situações no cotidiano, em termos nacionais ou globais, inclusive para as pessoas, cuidar nos relacionamentos.
E em Provérbios 12, 18, diz que há alguns que falam como a espada penetrante, mas a língua dos sábios é medicina, é saúde. Aqui está falando o modo de falar, que sendo como uma espada, é algo que pode ferir muitas pessoas ou afastar as pessoas. E já as palavras que são sábias, elas trazem cura, elas trazem um alívio para as pessoas. Existe sim formas de corrigirmos, mas existe a forma correta de como utilizarmos as palavras. Que o Senhor venha te falar tudo o que precisa ser mudado na sua vida. É tempo de ajustes e de receber uma colheita boa. Amém? Vou estar fazendo uma oração, como sempre. Talvez a colheita que você precise é de bênçãos, ou deixar um legado, ou ganhar almas que Deus quer te usar nisso, ou uma colheita de coisas boas através da sua boca, de profetizar a vida, de falar coisas que edifiquem. Senhor Jesus, em teu nome eu oro agora para que cada pessoa que está me ouvindo esteja agora sendo direcionada para a colheita certa, e ainda dá tempo de semear, que o Senhor direcione cada semente, cada oferta, cada palavra, cada ajuda de tempo, de qualquer coisa que o Senhor deseja, encontro com as pessoas certas, e que o Senhor esteja também trazendo a colheita de cada oração que foi feita em relação à cura, a milagres. Confirma, Senhor, com sinais, aquilo que o Senhor deseja, Senhor, mostrando que Tu és o Deus Todo-Poderoso e o Senhor não esquece de nenhum dos seus filhos. E uma vez que estamos falando em colheita, nos cabe lembrar a palavra de João 15:1. Jesus falando: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Não estamos sós. O Senhor Jesus é a videira. Se estivermos ligados a Ele, nós teremos toda a direção de como plantar corretamente e também sobre a supervisão de Deus Pai. Isso é muito lindo. E também, em relação a nós não precisamos nos comparar com o outro. Se ele semeou mais, se ele semeou menos, a gente precisa se preocupar em semear o que Deus deseja de cada um de nós, da melhor forma que pudermos. Diz em 1 Coríntios 3, versículos 6-8. Eu plantei, o apóstolo Paulo falando, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Não importa se às vezes te parece algo pequeno, mas nós obedecemos a Deus, tu fez o que Ele queria, tu vai ter um galardão, vai ter bênçãos aqui nessa terra e um galardão na eternidade, que é um presente divino.